Olá, alunos da terceira série do ensino médio, sejam muito bem-vindos às aulas desta unidade curricular de aprofundamento, intitulada Pan-Amazônia e seus conflitos socio-territoriais. Eu sou o professor Wilson do Nascimento e eu vou dar continuidade às nossas atividades. E eu sou o professor Luiz Cláudio, sou professor de Filosofia aqui do Centro de Mídias, e vamos então agora acompanhar aí a nossa aula. Nós estamos na aula 4, o objeto de conhecimento. Nós vamos falar sobre o desmatamento. E qual é o detalhamento, professor Ibson? Detalhamento deste objeto de conhecimento. As principais causas do desmatamento, impactos devastadores do desmatamento, combate ao desmatamento, desafios e perspectivas. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, vamos trilhar o nosso conhecimento sobre desmatamento na Pan-Amazônia. Nesta aula, nós iremos falar sobre desmatamento na Pan-Amazônia. Então, durante esta aula, nós iremos enfatizar sobre quais são as principais consequências desse desmatamento, como foi a evolução desses desmatamentos ao longo, principalmente, das últimas décadas, não é, professor? E o que a gente pode fazer também para controlar esse desmatamento que tanto afeta o bioma amazônico, em especial, e outros biomas também no nosso país e em outros lugares do mundo, como a gente sabe. Não é isso, professor Luiz? Exatamente. Lembrando que nós vamos falar do desmatamento, é claro, nós vamos falar um pouco aqui do Brasil, desmatamento aqui na Amazônia brasileira, mas como nós estamos falando da Pan-Amazônia, então nós vamos falar um pouco também de outros biomas, de outros países que compõem, né, a nossa Pan-Amazônia. Então, o desmatamento na Pan-Amazônia. Vamos focar o Brasil? Vamos. Mas vamos olhar também um pouco como é que isso acontece também dentro dos biomas que compõem aí a Pan-Amazônia. Isso mesmo, professor Luiz. E como a gente vai ficar falando de desmatamento, embora nós saibamos que vocês têm esse conhecimento, tá? A gente vai definir de uma forma melhor, né, professor? Para vocês terem ali o conceito mais fechadinho na cabeça de vocês. Acompanhe com a gente. Olha só, a gente pode definir o desmatamento como sendo a remoção parcial ou total da vegetação nativa de um determinado lugar. Como nós estamos falando da Pan-Amazônia, né, então a gente vai tratar do desmatamento aqui na Pan-Amazônia. E por que a gente faz esse desmatamento? Porque a população desmata para dar um outro uso à terra. Então você retira a vegetação para dar espaço a outras atividades, como, por exemplo, a atividade de agricultura, a atividade de pecuária, a atividade extrativista, como, por exemplo, mineração, dentre outras. E é claro que o desmatamento ele vai causar danos ao ecossistema, né, onde ele está acontecendo. Então, é uma atividade extremamente danosa para o meio ambiente de uma forma geral, tá? E para a população de uma forma geral, que sofre, obviamente, os impactos do desmatamento. Agora nós iremos pontuar quais são, professor Luiz, as principais causas do desmatamento na Pan-Amazônia. Exatamente. Lembrando, então, que o desmatar é derrubar florestas, imensas áreas, né, de florestas, e essa derrubada dessas imensas áreas de florestas, toda a Pan-Amazônia, como está acontecendo regularmente, ela vai causando esses problemas, ela afeta a biodiversidade, o efeito estufa, tem vários problemas que são trazidos aí, causados pelo desmatamento, né? Então vamos conhecer agora, com mais detalhes assim, de causa aí, como é que se dá na Pan-Amazônia. Vamos ver aí algumas das principais causas, né, professor? Exatamente. A gente tem as queimadas e os incêndios florestais, tá? Que muito contribui para que a gente tenha ali a perda de vegetação, tá certo? Perdendo vegetação por desmatamento ou atividade de queimadas, por exemplo, tem os seus impactos para a população de uma forma geral, para o meio ambiente também de uma forma geral. Não é isso, professor Luiz? E um dos grandes problemas também, umas causas, né, desse desmatamento, claro, é a derrubada das madeiras, das árvores, né, para transformar em madeiras. Então, aí nós temos o quê? Uma grande atividade das madeireiras. Então, é o próximo ponto aí que nós vamos ver sobre essa questão das causas. Então, a atividade das madeireiras,
É claro que não é derrubar uma ou outra árvore, são milhares de hectares que são derrubados, né? Então, essa atividade é uma atividade predatória e isso é uma das grandes causas hoje de desmatamento. Além disso, professor Luiz, a gente tem também atividades de pecuária, tá? Para você criar os pastos, obviamente, você precisa desmatar, não é isso? E isso, obviamente, contribui para que a gente tenha o aumento do desmatamento na Amazônia brasileira e na Pan-Amazônia também, de um modo geral, não é, professor Luiz? Exato. Então, nós temos aí a atividade da pecuária, que o professor falou, né? Então, são esses pastos. Isso aí depois a gente vai aprofundar um pouco melhor, porque esse aqui é um dos graves problemas, porque existe muito pasto, né, muito pasto, muitas áreas devastadas para o pasto e poucas cabeças de gado ocupando esses espaços aí. Então, é um ponto que depois a gente vai ver quando a gente falar da Amazônia Zero, né? Exato. Então, é um dos pontos importantes aí. Mas vamos aqui para um outro ponto também, que são as especulações fundiárias. Fale um pouco aí, professor. Exatamente. Exatamente, professor Luiz. Olha só, a especulação imobiliária, fundiária, perdão, funciona da seguinte forma. Normalmente, você adquire uma vasta propriedade, tá? E aí você espera a valorização dessa terra, através, por exemplo, da construção de alguns equipamentos importantes, como, por exemplo, uma rodovia. Então, nesse processo de espera dessa valorização, normalmente os proprietários desmatam para realizar para construírem pastos, dentre outras atividades. E, além disso, essa terra fica ali improdutiva, né, quando ela deveria estar ali servindo, né, professor, para a produção de alimentos para a sociedade de uma forma geral. Exatamente. E aqui cria-se o quê? Os grandes latifúndios, né? Exato. Os grandes latifúndios, que são grandes proprietários de imensa terra, né, na Amazônia. Vamos continuar aqui virando o quadro, nós temos mais ainda causas ainda do desmatamento, né? Olha, um outro ponto também que gera grandes problemas no desmatamento são a impunidade desses crimes ambientais. Então, essa especulação fundiária que gera grilagem, né, gera vários tipos de crimes aí ambientais e que não há uma punição efetiva, né? Então, as pessoas se sentem impunes, elas percebem que nada muito grave, paga uma multa, que uma empresa que ganha milhões pagar uma multa, muitas vezes o lucro é infinitamente maior do que uma multa que se paga, né? Isso vai gerando uma impunidade. A gente não tem medo, né? Quem comete esses crimes não tem medo porque não são punidos, né? nessa questão aí. Exatamente, professor Luiz. A falta de punição contribui para que a gente tenha aí o aumento desses crimes relacionados ao meio ambiente. Outro ponto importante, professor Luiz, são os retrocessos políticos, tá? Então, a depender do governo que está ali, a gente pode ter retrocessos em leis, por exemplo, que protegem o meio ambiente, não é, professor? Outro ponto também são as chamadas retomadas das grandes obras, né? Então, é claro que você vê aí, o que são as grandes obras dentro da Amazônia, né? Nós temos as hidrelétricas, né? Grandes Exato. Hidrelétricas, que também para você fazer uma hidrelétrica, uma empresa ali, ela vai ter que devastar várias áreas, né? Então, tem áreas ali acontecem o desmatamento e depois eles vão retomando essas obras e causam mais desmatamento ainda, né? Exatamente. A construção, por exemplo, de hidroelétricas, que é muito comum na Amazônia, né, contribui para a perda da vegetação. Para construir a usina, é necessário você represar o rio com barragem, tá bom? E isso forma ali grandes lagos nessa região, perdendo ali, obviamente, uma vasta extensão de floresta e causando impactos tanto ambientais como também sociais, certo? E aí a gente vai analisar, a partir desse momento, professor Luiz, entender um pouco, na realidade, como foi a evolução do desmatamento na Amazônia de uma forma geral, não é isso? A gente observa que, ao longo das últimas décadas, em especial, a gente tem o desmatamento, ora oscilando para mais ou para menos, mas ele é contínuo dentro da nossa região. Então, eu tenho aqui um vídeo que ilustra como foi essa perda de vegetação dentro de um recorte temporal que vai até o ano de 2023. Acompanhe com a gente. Olha só, os pontos em vermelhos, eles são aqueles pontos que estão sofrendo desmatamento, estão perdendo vegetação e o desmatamento está acontecendo. Observe que ele vai aumentando com o decorrer do tempo. Observe, olha, ele vem e a cada ano que se passa, a gente vai tendo áreas sendo desmatadas dentro da chamada Amazônia brasileira e também na chamada Amazônia internacional. Não é mesmo, professor Luiz?
É interessante que todas essas áreas vermelhas aí, professor, são áreas que foram já desmatadas, né? Exatamente. Olha como é que era aí, ó, tudo verdinho, né? E aí vai destruindo. Vocês percebem que já tem muita área aí que está devastada e está indo para o centro, né? Ela vem das laterais ali, né? Isso. E vão indo para o centro, né? Porque é o lugar mais difícil acesso, mas já tem aí uma boa parte que foi dominada, né? Além da Amazônia, que está localizada também em outros países, não é, professor Luiz? Isso, lá para a Amazônia. Isso é importante para a gente compreender. Certo, turma? Agora nós iremos analisar também as consequências do desmatamento aqui na Amazônia, que traz consequência tanto ambiental como socioeconômica para as pessoas que vivem aqui, tá bom? E afeta também a dinâmica climática, por exemplo, em escala planetária, já que a Amazônia é um bioma importante para manter aqui o que nós chamamos de sistema climático global. Não é isso, professor? Isso. Então vocês viram as causas, né? Agora vamos ver as consequências. Acompanhe aí alguns pontos que nós levantamos para vocês aí. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é a alteração do funcionamento dos ecossistemas. No caso específico, a Amazônia, tá? Que nós estamos analisando aqui. Turma, obviamente, se você tirar a vegetação, ela irá afetar ali, tá bom? Toda a dinâmica dentro desse ecossistema, tá? Então, pode comprometer a existência de espécie da fauna, da flora e o ambiente como um todo. Não é isso, professor? Exato. Então, as alterações climáticas também do mundo e o clima regional também, claro, são afetados por essa alteração do ecossistema. Na verdade, é uma questão que vai acontecendo em cadeias, né? Em cadeias. Então, uma coisa é como se fosse um efeito carambola, né? Uma coisa vai puxando a outra e tudo isso, então, vai havendo sempre alterações, né, que vão influenciando a mudança do clima, a mudança do tempo, a mudança dos ecossistemas, e isso vai causando também problemas para as populações. Exato, professor Luiz. Eu gostaria de destacar um ponto com vocês aqui em relação às alterações climáticas. A Amazônia, ela é de fundamental importância para manter aqui o sistema climático global, certo? E aí o que acontece? Nós temos aqui sistemas atuando que são importantes, como, por exemplo, o processo de evapotranspiração da vegetação e evaporação das águas superficiais e também subterrâneas. Essa umidade produzida aqui, professor, ela vai para a atmosfera terrestre e a circulação atmosférica leva essa umidade para outras regiões do Brasil e da América do Sul como um todo. Por isso, a Amazônia ela acaba sendo muito importante para a dinâmica climática, tanto em uma escala local, para a gente que vive aqui na Amazônia, como numa escala regional, tá? Para a América do Sul como um todo, por exemplo, e também para a dinâmica climática global. Certo, professor? Vamos ver o próximo ponto. Olha só, a gente tem também os prejuízos econômicos e sociais para o ambiente, né, professor? Obviamente que a perda da vegetação vai trazer problemas de ordem econômica, uma vez que isso pode afetar a população que aqui vive, trazer uma série de problemas e também os problemas sociais. A população que aqui vive vai sofrer com os problemas relacionados às questões ambientais. Exatamente. Além de que vai ter que haver aí um investimento muito maior. É aquela situação, né? A gente gasta mais para consertar, né, do que quando a gente previne. A gente previne e gasta menos. Então, recursos também da União, recursos também dos países têm que entrar aí, né, para reforçar aí para consertar esses problemas que vão acontecendo e gera aí o quê? Problemas econômicos, né, nos países aí que fazem parte da Pan-Amazônia. Exatamente, professor Luiz. Nós temos também um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui com vocês. Acompanhe comigo. Em relação aos impactos na fertilidade do solo e no ciclo hidrológico. Olha só, a Amazônia ela é caracterizada por dois tipos de solos. Aliás, por um tipo de solo específico, que é o latossolo. O amarelo ou o latossolo vermelho, tá? Esse latossolo é extremamente pobre, tá? E o que mantém, professor, a exuberância de toda a floresta é a matéria orgânica em decomposição, que é oriunda dessa própria floresta, que forma uma camada de solo orgânico, chamado organossolo. É isso que garante essa vida toda, essa diversidade toda para a floresta amazônica. Desmatando, turma, nós vamos perder isso, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Um solo pobre, sem tantos nutrientes, tá? Impróprio ali para o desenvolvimento de uma série de atividades, em especial
atividade de agricultura, por exemplo, tá certo? Além disso, o desmatamento tem interferido no ciclo hidrológico. Lembre-se, eu falei para vocês ainda há pouco no processo de evapotranspiração da vegetação, que é quando as plantas vão perder umidade para a atmosfera, certo? É essa umidade que contribui para a ocorrência de chuvas em outras regiões do Brasil, como, por exemplo, a região centro-oeste, a região sul e a região sudeste, tá? E é essa umidade também que vai parar em outras localidades. Tirando a vegetação, a gente interrompe ali uma das etapas do chamado ciclo hidrológico. Vamos acompanhar um outro ponto, professor Luiz. O aumento dos gases, né, que colaboram com o efeito estufa. É claro que quando há uma queimada, um desmatamento ali, vai produzindo ali os gases, que é o gás carbônico, né? O CO2, exatamente, né? Professor. Que sobe para a atmosfera. E vocês sabem que é como se fosse, fala estufa, porque é como se fosse uma estufa, né? Quer dizer, existe uma proteção para que a coisa não aqueça muito, né? Então, esses gases, eles acabam furando esse bloqueio aí, e a intensidade solar é isso, né? Vem muito mais forte aí, gerando um aquecimento, né, global. Eles prendem, né, alguns gases, os chamados gases do efeito estufa, prende esse calor aqui na nossa atmosfera, provocando o que nós chamamos de aquecimento global. Outro ponto importante, professor, é que a floresta amazônica e outras florestas tropicais, elas são consideradas sumidouros de carbono. O que isso significa? Através do processo de fotossíntese, as plantas elas captam esse CO2 da atmosfera. CO2, tá bom? Então, durante a fotossíntese, o CO2 ele é capturado, tá? E parte desse CO2, através de processos bioquímicos, ficam dentro dessa vegetação. Se a gente desmata a floresta, esse CO2 vai parar para a atmosfera terrestre, contribuindo para o agravamento do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global. Percebam a importância de a gente manter a floresta de pé, é de fundamental importância para o equilíbrio da dinâmica climática em uma escala planetária. Mas nós temos outros pontos, né, professor Luiz, que a gente precisa destacar. Tem mais uns pontinhos aqui, ó. Crescimento da taxa de nascimentos prematuros. Eu trouxe aqui essa informação importante porque a gente acha que só afeta o meio ambiente, né? Mas existem estudos que apontam que esse aumento da temperatura, essas mudanças que nós estamos vivendo, em especial nas questões climáticas, afetam inclusive no nascimento de prematuros. Olha só que dado interessante, professor. Seres humanos. Exatamente, mexe com o nosso fisiológico, né? E nós temos também o nosso último ponto aqui que a gente quer destacar para vocês, acompanhe aqui com a gente, que é o aumento de mortes e doenças respiratórias nas pessoas e nos animais. A gente tem observado, né? Vivemos aqui em Manaus uma onda de fumaças, né, no ano passado que comprometeu o cotidiano da gente aqui por essa cidade, não é, professor? Exatamente. Então, aí você percebe que o desmatamento ele traz muito transtorno, problemas, né, de saúde e até a morte, né, e não só, né, dos animais que vivem ali mais diretamente naquelas áreas, mas também os seres humanos que também fazem parte junto com essas outras espécies que estão ali. E agora, professor Luiz, nós iremos tratar das taxas de desmatamento, tá bom? Na Amazônia, na Pan-Amazônia como um todo e também na Amazônia brasileira, tá certo? Nós temos aqui o primeiro dado, que ele é referente, professor, à perda de cobertura florestal desde o ano de 2002. A gente observa que a Bolívia está liderando, está com 9,06, dado importante, né? O Brasil fica em segundo lugar, mas não tão distante também, com 8,46. E o último nessa lista é a Guiana Francesa, que não é um país, é um departamento ultramar, território francês, tá bom? E aqui a gente tem um outro dado importante, acompanhe aqui com a gente, que trata também da taxa de desmatamento, só que medidas perda por ano e por hectare. E aqui o Brasil, ele vai liderar. Observem que ele lidera de longe, né, professor Luiz? De longe. Né? E aí a Bolívia vem em segundo e a Guiana Francesa se mantém lá na última colocação. Bem, pensando que o Brasil está aí na ponta, liderando o desmatamento na Amazônia brasileira, né, e na Pan-Amazônia também, eu tenho alguns dados importantes aqui para vocês, tá? Nós temos aqui uma série histórica que vai desde 1988 até o ano de 2023. Cada coluna dessa aqui que vocês
estão vendo é um ano, tá bom? E aqui em cima, a área que foi desmatada nesse ano. Eu vou pegar aqui o ano que começou a série histórica para a gente ver quais foram, os estados que mais desmataram aqui. Observem. No ano de 1988, nós tivemos aproximadamente 21,1 mil quilômetros de área desmatada. E o Pará, olha, liderou esse ranking, seguido do Mato Grosso, e o Amazonas ficou ali no top 6, na sexta colocação. Um dado nada positivo, tá bom? Temos aqui este ano, que foi o ano de maior desmatamento, tá? Chegamos a quase 30 mil quilômetros quadrados de área desmatada. E aí o Mato Grosso assumiu a liderança, tá? E foi o estado que mais desmatou, e o Amazonas subiu um pouquinho, olha, saiu de sexto e foi para quinto lugar. Temos aqui o período em que nós menos desmatamos, tá bom? Aqui na Amazônia, se eu salvo engano, foi o ano de 2005, se eu não estou equivocado, tá bom? Então, a gente tem aqui o Pará voltando à liderança do desmatamento dentro da Amazônia brasileira. E aqui o ano de 2023, tá? Nós tivemos um pouco mais de 9 mil quilômetros quadrados de área desmatada, e o Pará está no topo, seguido do Mato Grosso, Rondônia. O Amazonas assume a quarta colocação. Ele foi subindo, né? Foi subindo. Do sexto já está no quarto, ó. De uma forma bastante negativa, né? Ele está subindo aí, figurando aí no top 4, no top 5 ali, entre os estados que mais desmatam, tá certo? Lembrando que esse top aí é o top dos piores, né? Dos piores, dos que mais desmataram nesse recorte que nós estamos analisando. Exatamente, é muito importante isso aí. Professor Luiz, agora que nós já sabemos como estão os dados relacionados ao desmatamento, nós iremos analisar as principais ações. O que nós podemos fazer para combater o desmatamento na Amazônia brasileira, mas lembrando que isso pode se estender também, isso serve para toda a Pan-Amazônia, não é isso, professor Luiz? Exato. Então, nós vimos as causas, as consequências, agora vamos ver o que está sendo feito aí para minimizar ou combater aí o desmatamento. Bem, primeiro ponto é a fiscalização eficaz. Sem fiscalização eficaz, não é possível a gente ter o combate ao desmatamento, quer seja na Amazônia brasileira ou na Pan-Amazônia de uma forma geral. Então, a gente precisa implementar políticas públicas que priorizem ali a fiscalização, que torne essa fiscalização, eficaz. Um outro ponto que eu gostaria de tratar com eles, professor Luiz, é que nós estamos falando de uma área de aproximadamente 8,4 milhões de quilômetros quadrados, quando a gente leva em consideração a Pan-Amazônia a partir de critérios geopolíticos, tá? Então, é uma área gigantesca, 8,4 milhões de quilômetros quadrados. E aí a gente chega numa questão, como fiscalizar, como monitorar, né? Nós temos aí ferramentas de monitoramento tecnológico que permite que a gente faça isso, professor, de uma forma remota. Você não precisa colocar pessoas espalhadas por toda essa área da Pan-Amazônia, né? Você consegue fazer isso utilizando, por exemplo, professor, imagens de satélites que dão ali em tempo real, mostram para a gente fenômenos como o desmatamento, como também a questão das queimadas na região da Pan-Amazônia. Lembrando que o Brasil é um dos países que tem o maior monitoramento, né, da Pan-Amazônica. Exato. Ele tem um maior nível de monitoramento aí. Outro ponto também aí, vamos ver agora, é o fortalecimento do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Quem vive na zona rural sabe que esse cadastro é importante para também ajudar esse controle, né, de como é que está sendo utilizado ali. Temos também o incentivo à economia verde. A gente precisa incentivar aqui na Amazônia, professor, atividades econômicas que levem em consideração a questão ambiental, a questão social. Então, desenvolver atividades aqui que estejam em consonância, né, professor, com as demandas ambientais que nós temos por aqui. Outro ponto também é a educação ambiental, que é o que nós estamos fazendo aqui, de uma certa forma, né? Estamos trabalhando essas questões ambientais aí, também é importante na escola também tratar um pouco sobre isso, na família, né? É uma educação, tanto a educação mais restrita, como a educação mais ampla, né? Sim, exatamente, professor Luiz. Temos também o pagamento de serviços ambientais. Como é que funciona, professor Luiz? Imagina que eu tenho uma propriedade, e aí essa minha propriedade está bem cuidada, bem preservada, conservada, o que quer que seja. E aí o governo precisa criar mecanismos de gratificar
de forma pecuniária, financeira mesmo, quem está cuidando do meio ambiente, não é isso, professor Luiz? Então, essa também é uma estratégia para a gente diminuir ali e combater o desmatamento. Outro ponto também que é interessante, é muito importante também, é o combate à chamada grilagem, né? Que é aquele, assim, de um modo bem resumido, assim, a grilagem é você falsificar documentos, né? Para adquirir terras. Então, o cara chega lá, diz que essa pedação de terra aqui é meu, aí ele vai lá no cartório e tem, né, peixada lá, tem contatos, tem dinheiro, ele compra esse documento e chega lá com o documento dizendo, olha, tá aqui é meu o terreno. Então, isso é grilagem, ele está comprando, né, uma propriedade, comprando, na verdade, documentações, né, para que ele comprove que é dele aquele território ali. Não são áreas pequenas, não. Temos também, professor, a cooperação internacional. É importante destacar que isso não quer dizer que os países que aqui estão e que compartilham dessa área aqui da Pan-Amazônia não devam ter a soberania sobre os seus territórios. Mas cuidar da Amazônia não deve ser um fardo que só esses países devem carregar. Cuidar da Amazônia é responsabilidade de todos. E os outros países podem ajudar, não tirando a soberania dos países que aqui estão, tipo o Brasil e outros, tá? Mas financiando também, não é, professor, projetos que possam garantir a preservação/conservação da região do bioma amazônico como um todo. E quem vai criar esses projetos? Então, nós temos aqui a pesquisa e desenvolvimento. Aqui entre as universidades tem um papel fundamental também nesse ponto aí. E vários órgãos, né, ambientais que também trabalham com pesquisa. Nós temos aí o INPA, nós temos, né, vários órgãos, né, que trabalham aí com essa questão ambiental. Todos eles entram aí para fazer essa pesquisa, para fazer esses levantamentos, monitoramento e o desenvolvimento, de trabalhar uma forma de desenvolver a região com menos desmatamento, é claro, né? Exatamente. Então, é importante a gente se apropriar do conhecimento acadêmico, daquilo que as universidades estão produzindo, enquanto pesquisa em especial, não é, professor? Aproveitar esse conhecimento que a academia dá para a gente, o Estado precisa se apropriar e orientar na realidade, não é? As políticas públicas com base no conhecimento científico, para que a gente, de fato, tenha ali a redução, né, professor, do desmatamento na Amazônia brasileira e na Pan-Amazônia como um todo, certo? Temos também as principais ações, professor, do desmatamento, mais voltada à questão do desmatamento zero, que é algo mais particular, né? Que é algo mais característico do governo brasileiro, da sociedade brasileira, eu diria, de uma forma geral, tá certo? Vocês vão observar que muitos dos pontos que a gente vai destacar aqui está em consonância com aquilo que a gente viu como combate ao desmatamento de uma forma geral. Vamos ao primeiro ponto. Implementação de políticas públicas efetiva de conservação ambiental. Pensar em políticas públicas que respeitem o meio ambiente. Essa é a casa da gente, professor Luiz. Então, cuidar bem dessa casa é obrigação de todos nós. Esses pontos aqui, nós já falamos um pouco mais deles na outra cartela aí, no outro espaço, mas agora a gente vai só visualizar como uma ação para o Brasil, né? Então, nós temos aqui a coibição da grilagem. Nós falamos da grilagem, ó. Coibir a grilagem, né? Acabar com isso. Para chegar aí no desmatamento zero. Outro ponto. Temos um código florestal, mas não adianta existir a lei no que diz respeito à norma se a forma, se ela não é implementada, tá bom? Então a gente precisa valer aquilo que está nos documentos, tá certo? Então a gente precisa realmente colocar em prática, por exemplo, o que determina o Código Florestal. Fazer cumprir a lei, né? Exato, professor. Outro ponto importante, o fim do desmatamento pela agropecuária, né? Então, a agropecuária é o grande causa do desmatamento. Então tem que acabar e fazer um olhar mais, né, manejado dessas questões aí do desmatamento para a agropecuária. Exatamente. Inclusive aproveitando áreas que já estão desmatadas, não é isso? Próximo ponto que a gente vai destacar é melhoria nas práticas da agropecuária. Como é que isso funciona? A gente tem como, professor Luiz, otimizar a produção agropecuária sem a necessidade de desmatar vastas áreas. Hoje, com as tecnologias que nós temos, a gente pode criar numa área bem menor um quantitativo muito grande de animais, por exemplo, de bovinos. A gente pode criar, sem necessidade de vastas áreas de pasto, uma grande quantidade de um rebanho muito maior. Então, a gente precisa usar essas tecnologias para diminuir os impactos relacionados, por exemplo, ao desmatamento.
E aqui nós temos também a criação de unidades de conservação, né? Corredores ecológicos que ajudam, né, a própria população a fiscalizar, né, com os órgãos de controle. Nós temos também aqui o apoio aos usos sustentáveis na floresta, né, que nós falamos também um pouco sobre essa questão também aí do uso sustentável. E por fim, né, já chegando ao final aqui... Quase no finalzinho, a gente tem a redução e boicote dos mercados associados ao desmatamento. Hoje a gente tem a consciência, a possibilidade de escolher produtos que são produzidos respeitando a questão ambiental, a questão social. Então, hoje a gente pode deixar de consumir produtos que vêm do desmatamento, que são oriundos de atividades que degradaram por demais o meio ambiente. E para fechar com chave de ouro, maior engajamento da população, de todos nós que vivemos na Amazônia. Exatamente. Né? Da Pan-Amazônia. Com isso, com certeza a gente vai conseguir ali diminuir ou zerar esse desmatamento se essas medidas elas forem adotadas. Neste momento, a gente finaliza o conteúdo desta aula.